Eu recebo aqui o Dr. Lister Salgueiro, ele é andrologista e vai falar pra gente sobre um assunto que apavora muitos homens, que atrapalha muitos homens. Primeiramente, seja bem-vindo ao Vida e Saúde, doutor. Obrigado a vocês. E nós vamos falar sobre ejaculação precoce. E vamos falar do terror dos homens. O terror dos homens. Vamos falar o que caracteriza uma ejaculação precoce. Uma vez que isso acontece, já é considerada ejaculação precoce? A ejaculação precoce ela pode ser basicamente primária, desde a primeira relação sexual, ou secundária. Secundária, durante um tempo tem relação normal e depois passa a ter a ejaculação precoce. A precoce tem a prematura e a precoce. A prematura é antes de ter o ato sexual. Okay. E a precoce inicia o ato e não existe um controle dessa ejaculação e vai rápido. Tem gente que põe tempo, 2 minutos, 5 minutos, não dá para ficar com o relógio olhando se vai ser em tanto tempo, mas é o descontrole. Isso é muito comum em pacientes com menos de 25 anos, chega a 45% a incidência. Nossa, uma estatística altíssima. Por que isso, doutor? A fonte, a origem da ejaculação precoce tem 2 bases, né? A base psicológica e a base orgânica. A base são mais ou menos 50% cada um. A base psicológica vem de educação, de criação, de ansiedade, de medo de não satisfazer a parceira. Okay. Nas gerações passadas, a iniciação sexual era com prostitutas. Então, se acontecesse algum problema, era só virar as costas e ir embora. Hoje, a iniciação é com um colega de faculdade, de escola. Então, existe essa pressão de alguém colocar no Facebook alguma anotação sobre esse sentido. Teve até um programa de televisão que a moça fez uma referência à função do outro lá e repercutiu no Brasil inteiro. Então, uma maluquice. Nossa, mas imagina a pressão psicológica que isso não pode gerar, exato, não? Existe num adolescente, num jovem. E esse medo gera uma ejaculação precoce. A parte orgânica é por 2 motivos simples. Um é o reflexo muito rápido e o segundo é por inflamação da próstata. O reflexo muito rápido existe, a gente consegue medir isso com eletrodos, o tempo que o reflexo vai até a coluna e vai até o cérebro para ter uma reação. Okay. Então tem gente que tem mais rápido que os outros. A parte de inflamação da próstata ou é por congestão sanguínea ou é por infecção. A congestão e a infecção causam uma inflamação e isso deixa o tecido mais sensível. É só colocar a mão em algum lugar que está machucado, você vai perceber. E o ponto de ejaculação fica ali na frente da próstata, chama verum montano. Se ele estiver inflamado, ele está mais rápido, a sensibilidade está maior, ele dispara antes. Então tá, então a gente tem aí uma causa de 50% e ainda depois a segunda causa orgânica ainda 50% de novo. E às vezes tem as 2 misturadas. Aí complica. Em algum momento, às vezes, a gente precisa de ajuda de psicólogo para descobrir outras coisas que podem estar atrapalhando. Agora, o senhor falou de educação, falou de criação. Como que isso tudo pode afetar, doutor? Bom, tem desde a parte religiosa, então associar sexo à sujeira, alguma coisa assim. Então a pessoa tem relação sexual o mais rápido possível para não estar fazendo perante as normas, digamos assim. A outra seria uma educação muito rígida. E uma ansiedade, às vezes a pessoa não tem relacionamento social com o garoto, não tem relacionamento social com as meninas. Existia antigamente, né, uma proporção. Hoje os meninos começam a ter relação sexual com 12 anos. E as meninas também. Agora, doutor, o homem às vezes sofre uma grande pressão da parceira. Às vezes eu acho que essa pressão ela tem um papel fundamental porque ele vai gerar um estímulo de buscar ajuda. Mas às vezes essa pressão também pode ser prejudicial. Depende de como é a cobrança. Eu tenho um paciente lá que a esposa dele deixa ele abaixo do tapete. Então aí vai ser difícil resolver. Ele me contou o que ela fala para ele, eu falei, não acredito que seja assim. Né? Então essa pressão ela não pode ser, ela tem que tomar cuidado para não ser negativa. E outra coisa, ele guarda para ele, nunca vai contar para algum amigo dele que ele tem problema. Mas quando o amigo dele fala que tomou um remédio tal, que viu não sei aonde, ele quer tomar o mesmo remédio. E o mesmo remédio não serve para todo mundo, não, cada caso é um caso. Lógico. Olha, gente, então eu queria encerrar aqui, doutor, que o senhor dando dicas. Quem sofre desse problema, o que pode fazer até procurar um especialista ideal, até achar o que a pessoa pode fazer em casa que vai ajudar a melhorar esse problema, que é tão chato e atrapalha a vida do casal? A primeira dica é assim, tem que ser uma coisa constante. Se acontecer uma vez ou outra, isso
fato. Uma fatalidade, um problema. Uma coisa que tá. Existem uns exercícios que os psicólogos pedem para fazer, isso é mais velho, que é do primeiro relatório que tinha, que é um exercício de masturbação. Quando vai ter ejaculação, aperta a ponta do pênis para não ejacular. E vai fazendo isso várias vezes para treinar o controle. Depois a parceira participa e depois tenta na relação. O preservativo também tira a sensibilidade do local, então facilita a retardar um pouco. Mas normalmente quando tem, é sempre constante, a pessoa não percebe, aquilo vai acumulando, quando chega para a gente já está um caso mais complicado. Talvez seja da disfunção sexual mais difícil de tratar. A ejaculação precoce. A ejaculação precoce. Doutor, qual a idade que você percebe que isso acontece com maior frequência? Porque esse é um problema que pode acontecer, sim, logo, como o senhor falou, né, logo na iniciação da atividade sexual, ou também pode acontecer um problema, de repente a pessoa for mais velha, ou não existe essa possibilidade? Não, pode acontecer. Só que as estatísticas mostram que os jovens, assim, até entre 18 e 25 anos, 45%. Depois de 25 a 30, cai para 30%, às vezes 25%. Por quê? Porque daí ele está casado, está tendo um ritmo sexual com a mesma pessoa, tem possibilidade de conversar o que está acontecendo, tal, não sei o quê. Então ele meio que estabiliza, ele tem mais segurança e se mantém assim. Inclusive a frequência de relações aumenta. Quando ele está jovem, hoje o pessoal vai em balada, transa com quem não conhece, é uma coisa de doidos. E depois não sabe por quê, né? Porque ele tem que estar provando o tempo todo, é aquela história. Ele está preocupado não em estar tendo uma relação, sei lá, para um futuro, para formar uma família, alguma coisa assim. Ele está pensando em sair de lá e contar para os amigos o que aconteceu. Vantagem. Mais um motivo para a gente, para o sexo seguro, família, casamento. Eu falo sempre, sexo vai sempre ser feito. Tem que ser feito com responsabilidade. E com uma pessoa que vale a pena, senão não funciona. Tá certo, a dica do especialista, o Dr. Líster Salgueiro, ele é especialista em andrologia e está acostumado a lidar com esse tipo de problema todos os dias. O problema às vezes pode ser resolvido de uma maneira muito mais simples do que você imagina. Então o especialista, ele vai estar orientando você a resolver esse problema, encarar o problema na verdade, né? Porque às vezes a gente fica escapando, fugindo, arranjando desculpas. E ele precisa ser resolvido de uma maneira direta. Isso estraga casamentos. Não só a ejaculação precoce, mas a disfunção sexual. Gera muito estresse, gera muitos problemas. Porque a mulher desconfia dele ou pensa que ela não é mais atraente. Olha só. E isso é o mais comum. A mulher pensa que ou ele está com outra ou eu não sou mais atraente para ele. E ela não sabe que ele está tendo um problema e nem para ela ele comenta. Olha só, então, meu querido amigo, é a dica aqui do especialista e a dica aqui da amiga também, que quer ver sua família feliz. Resolve esse problema, porque sua vida vai melhorar, eu tenho certeza, em todos os aspectos. A intimidade física é fundamental para que o bom relacionamento, ele continue sendo um bom relacionamento, né, doutor? A atividade física é melhor para tudo.